Axl Rose é um cara que, na maioria das vezes, é lembrado apenas como um excelente artista. Sua personalidade, considerada um pouco difícil, dá ao cantor a fama de um cara que sempre está metido em polêmicas. É aquela velha história. Quando falamos de Axl Rose, é 8 ou 80. Ou é um caso de amor, ou é um caso de ódio. Porém, como acontece na maioria das vezes, as pessoas julgam sem saber a história da pessoa e o que possivelmente a levou a ter uma personalidade forte. Meu nome é Ivan Lima e agora eu vou contar para vocês a trágica e conturbada vida de Axl Rose. O que você sabe sobre o vocalista dos Guns N' Roses? Você sabia que ele, na verdade, nasceu como William Bruce Rose Jr.? Só que, até quando ele veio ao mundo, Axl teve uma vida conturbada. Ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 1962, na pequena cidade de Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos, fruto de uma gravidez indesejada, quando sua mãe tinha apenas 16 anos de idade. Ao nascer, ele herdou o nome do pai, mas pouco tempo depois, a mãe de Axl foi abandonada e se tornou mãe solteira. Ela, então, passou a se relacionar com outro homem, que, consequentemente, se tornou o padrasto de Axl. Com isso, seu nome mudou para William Bruce Bailey. Sendo uma família bastante religiosa e conservadora, eles obrigavam Axl a ir na igreja em média 5 vezes por semana. Vocês conseguem imaginar um garoto assim, se tornando estrela do rock? Segundo Axl Rose já relatou, sua família era tão fanática que um dia seu padrasto jogou uma televisão para fora de casa, afirmando que aquilo era obra do diabo. Além disso, ele não tinha permissão para escutar qualquer tipo de música. Tanto que, em alguns casos, seus amigos ligavam e colocavam músicas para ele escutar, enquanto ele fingia que estava falando com alguém ao telefone. Desde novo, Axl era muito conhecido por cantar muito bem. Ele chamou bastante atenção ao cantar para a família, que tratou de colocá-lo no coral da igreja, junto com seus irmãos. Nessa época, Axl diz ter a chance de conhecer a Bíblia, mas teve a oportunidade de ver, como ele mesmo relatou, as pessoas hipócritas da igreja destruírem toda a imagem que ele tinha construído. Tudo começou a mudar quando Axl escutou uma música da banda Led Zeppelin. Ele começou a cantar a música e, quando menos percebeu, estava nos intervalos da escola escutando a rádio, esperando que a música tocasse novamente. Para Axl, foi exatamente nesse momento que ele percebeu o que queria ser na vida. Conforme Axl foi crescendo, ele passou a ter tolerância zero contra autoridades. Mesmo assim, quando se dedicava, ele era uma das pessoas mais inteligentes da sua escola. Em entrevista à revista Rolling Stones, Axl contou que quando fez os testes de níveis da sua escola, ele sempre esteve entre os 3% dos mais inteligentes. Porém, mesmo sendo uma criança extremamente inteligente, Axl abandonou a escola quando ainda era adolescente e passou a se dedicar para a música. Mas o que há de errado com a vida de Axl Rose? Ele era um cara bonito, um excelente cantor, fez sucesso e ganhou muito dinheiro. Mas, quando ele tinha 17 anos, surgiram algumas revelações na vida do cantor. Enquanto analisava alguns papéis na sua casa, Axl descobriu que toda a sua vida era uma mentira e que quem ele achava que era seu pai era, na verdade, seu padrasto. Lembra que comentei antes sobre a mãe dele ter ficado solteira logo que o garoto nasceu e de ter começado a se relacionar com outro homem? Pois é, Axl não sabia de nada disso. Sim, Axl só descobriu que seu pai tinha o abandonado quando tinha 17 anos. E sabendo que Stephen Bailey realmente não era seu pai, ele voltou a usar Rose como sobrenome. Revoltado, ele se mudou para a cidade de Los Angeles e passou a usar o nome que conhecemos hoje, Axl Rose. Para quem não sabe,
Axel é um anagrama em inglês para sexo oral. Nessa época, Axel descobriu coisas absurdas sobre seu pai, que ele só revelaria anos depois, em uma entrevista em 1992 para a Rolling Stones. Nessa entrevista, Axel revelou que sofreu abusos do pai, quando tinha apenas 2 anos de idade, antes que ele os abandonasse. Ele também mostrou indignação em relação à sua família, principalmente a sua mãe, por não ter feito nada. Pouco tempo depois dessa entrevista, Axel fez um show em Chicago, onde voltou a comentar sobre o assunto. Só que dessa vez, ele parece ter desabafado. Axel disse que sua família tinha ficado ofendida com sua entrevista, alegando que sua mãe tinha vergonha de sair na rua e que ele tinha acabado com a vida dela. Revoltado com a situação, Axel argumentou diante dos seus fãs: "Era incrível como antes minha mãe podia sair de casa, sabendo a merda que tinha acontecido." Ainda no show, Axel diz que estava falando aquilo, pois podia não ter acontecido com muitas pessoas que estavam ali, mas as poucas que poderiam ter sofrido o abuso quando crianças seriam assombradas por esse trauma quando atingissem os 25 anos. Ele ainda completou com os seguintes dizeres: "Eu sei que estes são os anos 90, e sei que se nós vamos viver mais 50 anos neste planeta, nós temos que mudar o mundo agora." Nas memórias do cantor, ele lembra exatamente de ser sexualmente abusado e de ver coisas terríveis acontecerem com sua mãe. Mas o motivo por Axel ter a personalidade tão arredia não foi só por causa dos abusos do pai. Seu padrasto também não era um cara legal. E segundo o cantor relatou, ele molestou a irmã de Axel durante 20 anos. E o cantor só descobriu anos depois. Além disso, Axel apanhava frequentemente, mas disse que cresceu, achando que aquilo era normal na casa de qualquer família. Será que todos esses fatos podem ter influenciado na pessoa em que Axel se tornou? Sua vida está repleta de problemas, seja com autoridades, na vida amorosa ou mesmo com os integrantes da banda. Quando ele descobriu sobre seu pai e foi morar em Los Angeles, Axel começou a ter problemas com a polícia, com diagnósticos de transtorno bipolar, psicose e outras doenças mentais. É bem provável que todos os problemas em casa tenham potencializado a pessoa problemática que Axel se tornou. Ele foi preso pela primeira vez com 18 anos e depois disso, Axel conseguiu uma extensa ficha criminal. Vamos lá. Por onde eu devo começar? Que tal por um show onde Axel iniciou uma pancadaria generalizada? Em 1991, Axel ficou muito irritado com um fã que tirava fotos do show. O motivo? Eu não sei. Até porque toda estrela quer ser fotografada por seus fãs. O fato é que Axel largou o palco e partiu para cima do rapaz, tomando a câmera das suas mãos e a jogando no chão. Mas a atitude do cantor não foi nada legal. Irritado, ele se retirou do palco e, a partir daí, começou uma pancadaria entre o público que estava revoltado com o fim precoce do show. Um ano depois, quando o Guns N' Roses veio fazer um show aqui no Brasil, algo inusitado aconteceu. Enquanto os jornalistas estavam no saguão do hotel em que a banda estava hospedada, uma cadeira foi arremessada na imprensa. Quem arremessou o objeto? O próprio Axl Rose. Estranho, não? Porém, um ano antes, aqui mesmo no Brasil, Axel tinha feito a mesma coisa. Só que dessa vez, ele lançou um telefone contra os fãs, que o aguardavam no saguão do hotel. A vida amorosa de Axel também não era muito legal. Quando jovem, ele namorou Erin Everly. Se casou com ela. Erin já revelou que um dia, Axel apareceu em sua casa, ameaçando se matar, caso ela não se casasse com ele. Eles se casaram, mas o casamento foi anulado um ano depois, e os dois travaram batalhas judiciais. Nesse mesmo ano, ele namorou Stephanie Seymour. Eles ficaram noivos em 1993, mas terminaram logo depois.
Eles também acabaram indo parar nos tribunais, onde os dois alegaram ter sido agredidos um pelo outro. O curioso é que Axel foi seu próprio advogado, numa batalha judicial contra suas duas ex-esposas, mas perdeu e teve que indenizá-las. Em relação à banda, durante boa parte da história do Guns, Axel teve problemas. Certa vez, ele se relacionou com uma stripper, que também era namorada do Steven Adler, então baterista da banda. Axel teve relações com ela no estúdio, gravou os gemidos da garota e os colocou na música Rocket Queen. E conto mais. Quando Steven Adler foi expulso do Guns por causa do abuso de drogas, Steven resolveu processar Axel e o resto da banda por ter o induzido a usar drogas. No tribunal, quando Steven alegou isso, os integrantes do Guns simplesmente jogaram um prato com macarrão na sua cara. Em uma de suas polêmicas mais aleatórias, Axel foi preso em Estocolmo por morder a canela de um segurança de um hotel em que ele iria se hospedar. Os relatos dizem que ele tinha usado álcool e drogas e que destruiu até mesmo objetos históricos que havia no lugar. E agora, eu quero te perguntar novamente. Será que tudo o que Axl Rose sofreu na infância influenciou na pessoa que ele se tornou? Será que suas ações são um reflexo do que ele viveu com sua família? Tendo relação ou não, o fato é que, ao menos como artista, ninguém pode negar que ele é um cara super talentoso. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.